Olá, sejam todos muito bem-vindos no meu canal e que todos tenham uma boa madrugada. Aqui é o tempo reservado para falar com Deus. Você teve um dia corrido e estressante? Eu acredito que sim. Neste tempo de quarentena, estamos todos preocupados com o que pode acontecer, tanto conosco quanto com o nosso próximo que está ao nosso lado. Então, aqui é um momento certo para você falar com Deus, tanto fazer pedido como agradecer pelo que ainda temos ou pelo que já possuímos ou conquistamos. Então, você que está nessa madrugada, acordado, acordada, você não pense, eu tenho que dormir, porque a ansiedade também é um grande problema que todos enfrentamos ao longo do dia, por se preocupar com diversas coisas. Mas eu digo para você que se o tempo todo dia você esteve com tantas ocupações que não teve nenhum tempo ou um único segundo para falar com Deus e agradecer pelas coisas, este é o momento certo que você está acordado e não tem tantas coisas assim para se preocupar. E se ainda se preocupa, então olhe para o céu, feche seus olhos, junte suas mãos e com uma oração ou com simples palavras, fale e agradeça a Deus. Bom, o tema que eu vou abordar hoje e falar para vocês é da tristeza. Eu vou falar sobre a tristeza. Então vamos lá. Aqui na palavra diz o seguinte: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Capítulo 7, versículo 10. Então, o que acontece aqui? Aqui é possível perceber que todos nós, em algum momento de nossa vida, algum momento de nossa trajetória, que é em si o nosso cotidiano ao longo dos dias, nós ficamos um tanto que decaídos, com a cabeça baixa e tristes, sem nenhuma explicação. Mas qual é a verdade disso tudo? Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. O que isso quer dizer? Que Deus coloca em nós um peso. Esse peso não é, de forma alguma, um castigo pelos nossos pecados, mas uma forma de alertar que estamos no caminho errado. E é a partir daí que você começa a se sentir mal pelos seus próprios atos. E com essa tristeza, você reflete sobre tudo que você faz e vê se é certo ou não, se está agradando a Deus ou não. E é a partir daí que você busca Deus sobre essa tristeza. Aqui também fala da qual ninguém se arrepende. Porque quem procura Deus sabe exatamente por que essa tristeza se originou. Por conta dos nossos erros, que são os pecados. Aí aqui tem a frase que ainda diz: mas a tristeza do mundo opera a morte. A tristeza do mundo é simplesmente decepções, decepções e receio sobre outras pessoas, como rancor ou uma mágoa profunda causada por alguém ou simplesmente pelo erro de alguém, pela palavra dita, seja qual for, que tenha magoado e ferido o coração. Essa tristeza é a tristeza do mundo. Por que ela opera a morte?
Ela opera a morte simplesmente porque a pessoa não sabe o que fazer. E a partir daí, ela não vai procurar a Deus. Ela vai procurar se satisfazer com outros erros. E a partir daí que ela alimenta essa tristeza. Bom, agora eu vou falar uma outra palavra aqui. Como contristados, mas sempre alegres. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. Como nada tendo e possuindo tudo. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Aqui também é possível ver o seguinte: como contristados, mas sempre alegres. Quer dizer o quê? Que sempre ficamos tristes, mas dentro de nós há uma alegria irradiante que provê do nosso Senhor Jesus Cristo, tanto como a Deus, que é o nosso Pai. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. Aqui é possível ver que o ouro, a prata, o dinheiro não é o que nos torna ricos em si, mas o que torna ricos, o que nos torna ricos é a palavra que sai da boca de Deus, a palavra de Deus e a palavra de Jesus que ele passou para nós. Como nada tendo e possuindo tudo. Isso quer dizer que nós podemos assim não ter uma boa condição financeira, não poder ter muitas coisas, mas só em ter a palavra de Deus conosco, guardada em nosso coração, nós já possuímos tudo o que precisamos, pois é a partir dela que nos alimenta. Agora tem uma outra palavra aqui que é assim: toda a pessoa que bebe. Essa frase foi dita por Jesus Cristo. Ele estava num poço e ele estava conversando com uma samaritana. Aí ele disse o seguinte: toda a pessoa que bebe desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que dou se tornará numa fonte de água viva dentro dele. Ela lhe dará a vida eterna. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a água viva é simplesmente a palavra de Deus. A água viva se tornará numa fonte de água viva dentro dele. Isso quer dizer o quê? Que a alegria irá brotar de dentro de si, a partir da palavra do Pai. Porque tem uma outra frase aqui que eu vou tentar lembrar, que é assim, eu não vou dizer concreto, mas é assim: aquele que beber da água que eu der nunca sentirá sede, e aquele que comer do meu pão nunca morrerá. Por quê? Porque Jesus é o pão da vida e a água da vida. Então, quem se alimenta das palavras de Deus e das palavras que Jesus passou desde muito tempo, ele entrará nele um espírito de alegria. Aqui diz: mas aquele que beber da água que dou se tornará numa fonte de água viva dentro dele, porque a alegria irá crescer dentro dele. Lhe dará vida eterna, uma alegria radiante e também para a vida da glória, a vida eterna da glória do Senhor, do reino de Jesus Cristo. Isto está em João 4, versículo 13 e 14. Agora aqui, para encerrar, eu tenho essa frase aqui. Temos essa frase aqui que também podemos ver. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 17. Por que isso? Simplesmente porque são fontes sem água. Isso quer dizer o quê? Que quem não tem as palavras de Deus e não aceita o caminho da vida, este é fonte sem água. Quer dizer o quê? Que ele não tem a vida eterna, ele não tem a alegria dentro de si. Porque aqui, como é dito, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Por quê? A escuridão das trevas é simplesmente
toda a mágoa, a angústia, todo o mal e a corrupção que há dentro do coração das pessoas, que elas se deixam levar. Aqui também diz: nuvens levadas pela força dos ventos. Quer dizer que o coração já está sendo corrupto. Então, isso aqui é um alerta para a pessoa não se deixar corromper, mas sim ter Jesus Cristo sobre a base central de sua vida e Deus como o Pai e guia para a vida eterna. Porque aqui já diz na frase anterior que Jesus dá a água Jesus é fonte de água viva, que nele crescerá água viva numa vida eterna. Então Deus dá, através de Jesus, a água da vida, que seria a alegria e a paz constante, através das palavras que ele passou para nós. Então, acredite, Deus é bom e ele derrama sobre nós as suas bênçãos. Então, obrigado. Se você gostou desse vídeo, você curta, comente, compartilhe. E obrigado por assistir este vídeo. Que Deus entre na sua morada e faça grandes bênçãos e estabeleça paz sobre a sua vida. Lembre-se que Deus te ama e Ele sempre quer o Filho dele alegre e cheio de esperança. Porque a partir da esperança se é dada a felicidade, da qual, pela fé, Deus move o seu Filho através dos caminhos dele. Obrigado por assistir esse vídeo e tchau.